trazendo um estudo de escatologia, conforme foi combinado. Vou falar hoje sobre as 7 trombetas e vou falar um pouquinho também da nova era. E conforme eu falei da última vez, falei sobre o tempo do homem na terra, cronologia bíblica, revelação de Mateus 24. Como eu falei, eu não achei uma outra revelação, não fosse aquela, né? Sobre a figueira, né? Que a geração venceria 2027, 2028, teria que estar o anticristo reinando na terra. Eu pedi para alguém, se alguém tivesse uma revelação, uma outra revelação, né? Mas eu não creio que tenha outra revelação, não sei essa que eu encontrei. Continuando então essa palavra, falando das 7 trombetas. Então, se essa palavra estiver certa, como eu falei, com a revelação de Deus que Deus me deu, o que resta agora, quando nos resta muito pouco tempo, nos resta agora a cumprir a palavra de Deus que está lá em Apocalipse, a partir do capítulo 8, versículo 6, que é as 7 trombetas. Então, quem tiver com a Bíblia, abre para nós, Apocalipse 8, versículo 6. E que vocês vão ver o que hoje, a revelação que foi me dada, vocês não vão achar na internet. Porque eu costumo assim, como eu gosto muito de estudar escatologia, gosto muito, eu gosto de ouvir os pregadores, gosto de procurar na internet, pesquisar. Eu não achei nada na internet daquilo que eu vou falar hoje, da forma que eu vou falar hoje para vocês, não achei. Então o que eu vou falar para vocês, 90% do que eu vou falar aqui hoje para vocês, é revelação de Deus, muita oração. E Deus está avisando, a verdade é essa, Deus está avisando o povo, avisando para o que vai acontecer. E temos que estar preparados para isso. Porque não é melhor você estar preparado mesmo? Vai acontecer, não adianta você pedir para Deus, não deixa acontecer isso, não é? Cai por terra essa palavra. Não tem jeito, está escrito, vai acontecer. Então nós temos que estar preparados para aquilo que está chegando. Ele já começou essa pandemia, coisa pequena. E eu falei assim, quando eu preguei a última vez sobre a cronologia bíblica, eu pensei assim, quando eu for pregar as 7 trombetas, já vai ter tocado a primeira trombeta. Pensei comigo, porque eu sabia que eu ia demorar para pregar por causa da sexta-feira que a gente estava ocupado, né? Aí veio o carnaval agora, teve evento na igreja. Então eu pensei assim, vai já ter tocado a primeira trombeta. Só que eu falo para vocês, ou ela tocou a primeira trombeta do dia 24 de fevereiro agora, quando começou aquela guerra na Ucrânia, ou ela tocou ali, ou ela vai tocar ainda. Por quê? A revelação vai dar para vocês agora. Apocalipse 8, versículo 6. Está assim. Está ali. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então eu tenho que pegar esse texto, eu tenho que, Deus, qual é a revelação? Porque eu não posso pegar um texto simplesmente em português dele, mas como assim? Saraiva, chuva de fogo, meteoritos. Para um meteoro atravessar a camada, para chegar na Terra, tem que ter no mínimo 20 metros. 20 metros, o tamanho desse pedaço aqui de salão, aqui, no mínimo, para atravessar. E quantos desses vai precisar para queimar 1/3 da erva verde da terra? Só que o apóstolo João, ele teve a visão, Deus mostrou a visão para ele, vê e escreve o que você viu. Só que o que ele viu, ele não tinha explicação, eu não sei falar que era chuva de meteoritos, chuva de fogo, enxofre, né? Assim como foi Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo lá mesmo, Sodoma e Gomorra. Só que aqui vai ser diferente, não vai ser fogo e enxofre. Eu creio o seguinte, ele viu, e a revelação que Deus me deu, o que é a primeira trombeta? Terceira Guerra Mundial. Ele viu mísseis. Quantos já viu à noite? Eu pego um vídeo no YouTube e olho para vocês verem os mísseis à noite caindo. Não parece um meteorito de fogo descendo, explodindo, queimando?
Então, a Terceira Guerra Mundial, você imagina bem, vai queimar 1/3 do planeta, 1/3 da vegetação. O que vai acontecer? Vai ter bomba nuclear ou não vai ter? Porque a Rússia está esperando entrar nessa guerra para ajudar a Ucrânia, para ele tacar a bomba. Já falou lá, se alguém entrar nessa guerra para ajudar a Ucrânia, vai levar a bomba nuclear. E se soltar uma bomba nuclear, com certeza, não vai ser só uma, porque vai ter retorno, vai ter outro retorno, vai ter outro retorno, vai indo. A Terceira Guerra Mundial vai ser um desastre na Terra, mas não é o fim, como a palavra diz. Deus falou, vai vir a guerra, mas não é o fim. Mas 1/3 vai ser queimado, vai faltar alimento, muita gente vai morrer. Se deduz que vai morrer 1/3 da população do mundo, é muita gente, não é mesmo? Deduz, que fala que isso vai queimar 1/3 de toda a vegetação do planeta. Você acha que o Brasil vai ficar fora disso? Não. Não tem como, a Terceira Guerra Mundial não tem como ficar fora. Então é aqui a segunda trombeta, está lá em Apocalipse 8, versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus, que é os navios. Aqui está fácil de identificar, não está? Ele viu um monte, uma montanha ardendo em fogo, caindo no mar, meteoro. E o meteoro, para fazer o estrago desse no mar, tem que ter no mínimo 150 metros para fazer o estrago, porque um meteoro de 20 metros, 30 metros não vai fazer nenhuma diferença no mar, não vai. Então tem que ter no mínimo 150 metros, 500, 700 metros. E fala que vai destruir praticamente um oceano. Bom, se cair no Atlântico, por exemplo, vai destruir o Atlântico quase que inteiro. Vai perder oxigênio. Quando o mar perde o oxigênio, o que acontece? O mar fica vermelho, junta um plâncton vermelho, como sangue. E a onda que vai girar? Vai gerar uma onda gigantesca. Não sei o tamanho, depende do tamanho. Só que a onda do meteoro é diferente de uma placa tectônica quando ela mexe no fundo do mar. E o que acontece? Você joga uma pedra no lago, na água, ela gera uma onda, uma energia, que ela começa grande e ela vai perdendo a força, né? Então no mar é a mesma coisa. O meteoro vai cair. Só que no momento que ele cair, ele vai subir um grande volume de água na atmosfera da Terra. Muito grande. Vai subir muita água para a atmosfera. É onde eu creio que vai ser a terceira e quarta trombeta. Pela segunda trombeta vai gerar a terceira e a quarta trombeta. Agora a onda que vai gerar, depende da distância do litoral, vai gerar onda de 500 metros, 1 km de altura, 2 km, dependendo do tamanho do meteorito. E eu vou falar uma coisa para vocês, igreja. Eu tive um sonho, há 2 anos atrás. Eu estava em cima do mar, num barco. E eu olhei para o mar, e eu vi uma cidade inteira lá no fundo, inteira. Deus mostrou, e Deus me revelou para mim que isso era profético. E como eu gosto de buscar mais profecia, saber o que está acontecendo, mais que profetas, que eles vão falar ao mesmo respeito, eu estou ouvindo muito falar. Se for ver, tem uma rádio lá em Guarujá, que ela abriu, faz uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, que ela abriu a rádio para pessoas que deram testemunho, porque estava vendo muita profecia sobre uma onda gigantesca invadindo o Guarujá. Aí, como ela abriu a rádio para as pessoas ir lá e testemunhar, teve muito testemunho falando a mesma coisa. As pessoas tiveram sonhos, visões. E então, se isso é verdade, se esse sonho meu foi profético, e realmente os profetas estão falando a verdade, o feito de Deus, vai cair aonde esse meteoro? No Atlântico. E tem um pastor aí, que é o cara seguinte, o que ele fala é brincadeira, eu fui acompanhando só o que ele fala. Ele falou o que acontece, impressionante. O cara é bom, o cara é de Deus. E aí falou assim que ele tem uma visão. Ele viu um meteoro caindo no sul do Atlântico. Meteoro. E Deus fala assim, que na palavra em Amós fala assim, que Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. E aí? Logicamente, toda profecia tem que ser analisada, tem que pedir direção de Deus. Então tem que estar preparado. O que vai acontecer?
Você imagina bem. Terceira trombeta, capítulo 8, versículo 10. Está assim: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, muito parecido com um monte pegando fogo, não é mesmo? Se é uma montanha que entra pegando fogo, uma estrela também é pegando fogo. Ele só mudou o nome aqui. Ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então ele está falando aqui que caiu uma estrela. Mas como é que uma estrela vai cair no rio? Nos rios? Um terço dos rios vai ser contaminado e vai ficar amargo. Aí você vai analisando, mas como? Porque Deus, ele usa as coisas naturais. Ele não usa o sobrenatural, ele usa os naturais para acontecer, para atingir a terra. Aí fica analisando, Deus, o que é que está falando aqui? Tem duas coisas que pode acontecer. Uma, que é a mais provável, que é a mesma estrela, que é o mesmo monte, que caiu na segunda trombeta, que vai gerar ondas gigantescas. Essas ondas vão avançar milhares de, talvez, dezenas, depende se tem montanha na frente, se não tem montanha na frente, e vai avançar a terra dentro, muito. E isso vai gerar o quê? Onda salgada, água salgada, contaminar o solo, contaminar a água, vai ser contaminado, vai ficar amargo. Essa é uma, eu acho mais provável essa. Tem outra também, eu falar do vulcão que chama, o parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um parque que chama Yellowstone, é um vulcão, é um super vulcão. A boca desse vulcão tem 90 quilômetros, é daqui na divisa de São Paulo, a boca do vulcão. E ele está, sim, estão sentindo que ele está dando sinal de vida. E se esse vulcão entrar em erupção, vai ser um desastre para os Estados Unidos e para o Canadá. Vai destruir assim, metade dos Estados Unidos e metade do Canadá. Vai ser destruído, praticamente. E vai levantar uma larva, uma fumaça pesada que sai do vulcão, pesadíssima, e vai entrar na atmosfera, que pode causar essa trombeta, a terceira, e pode também causar a quarta trombeta, que a quarta fala assim que vai escurecer o céu e a lua, vai escurecer o espaço. E isso, se a chuva vir na chuva, vai descer essa fuligem para a terra e vai fazer o quê? Contaminar o solo, contaminar as águas. Isso é mas eu ainda fico com a situação da segunda trombeta, que é esse meteoro, que a água vai avançar sobre a terra e a água salgada vai contaminar muito solo, muito. Que se cair no Atlântico, por exemplo, vai pegar a África, muita da África, Argentina, Uruguai, Brasil, e vai subir. Ela vai perdendo, logicamente, vai lá para o norte, se ela cair no sul do Atlântico, lá no norte do Atlântico, já vai estar mais fraca, mas também vai chegar lá em cima, a onda. Indo para a quarta trombeta agora, Apocalipse 8:12, está assim: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então está falando aqui, a quarta trombeta, que vai escurecer o céu. Você vai enxergar muito pouco o sol, talvez a lua você nem enxerga ela mais que à noite, as estrelas, essa casa não vai enxergar mais elas, então vai escurecer. Como eu falei da segunda trombeta, quando o meteoro cair no mar, a pancada é tão grande no mar, tão grande, que sobe um vapor gigantesco na atmosfera, e esse vapor é muita água na atmosfera da Terra, muita água, e isso vai causar o quê? Vai escurecer todo o planeta, que vai espalhar para o globo terrestre, vai escurecer.
não sei quanto tempo, talvez meses, talvez anos. Isso vai causar o quê? Um inverno rigoroso, lugares que não vai ter nem verão, não vai ter verão, vai escurecer. E também esse vulcão Yellowstone, que é o único que é capaz de fazer isso, que é o super vulcão, se ele acontecer, se ele entrar em erupção, também essa fuligem que vai subir, vai ter tanta, que vai também escurecer todo o planeta, principalmente na região ali do norte, né, do Equador para cima ali, principalmente ali. Então é uma sugestão sim, mas eu fico ainda que a estrela do absinto é o mesmo meteoro da segunda trombeta. É o que está chegando. É como eu falei para vocês, né, voltando um pouquinho do assunto que eu preguei da última vez. Falei sobre a escatologia, cronologia bíblica, né, do tempo. Falei de 2028. 2028 seria o prazo para o anticristo estar reinando, para acontecer tudo aquilo que está em Mateus 24. Tudo aquilo que está em Mateus 24 iria acontecer até 2028. Vamos supor que o anticristo começa a reinar no início de 2028. O anticristo começa a reinar ali. Aí acontece o quê? Só que antes do anticristo começar a reinar, tem o quê? O tratado de paz. Tratado de paz de 7 anos. Só que vai ser quebrado no meio. Vai ficar o quê? 3 anos e meio. Então vai ser 3 anos e meio de paz. E depois chega o anticristo e quebra esse tratado de paz e começa. Então, se for analisar 2028 menos 3,5, dá quanto? 2024. Então, no máximo de 2024, manifesta o falso profeta fazendo o tratado de paz. Só fica de olho. E ele fala que esse falso profeta vai fazer maravilhas. E agora, por que vai vir esse tratado de paz? Se vai começar uma terceira guerra mundial agora, até quando vai ser a terceira guerra mundial? Você não acha que... Quanto tempo você acha que dura uma terceira guerra mundial hoje? Não dura muito tempo não. Porque o arsenal bélico é muito forte. É muito grande. Se durar um ano, uma terceira guerra mundial, me diz, né? É uma terça parte mesmo, no mínimo, já vai pelos ares aqui do planeta. E vai vir o quê? O falso profeta fazendo acordo de paz. Fazendo acordo de paz para quê? Para o paz do mundo, parar com essa guerra. E de gorjeta, né, que é o principal, né, que na verdade o acordo de paz entre Israel e os muçulmanos, porque os muçulmanos querem o quê? Eles querem destruir Israel, principalmente Irã. O Irã tem um ódio de Israel tão grande que eles querem produzir bomba nuclear para quê? Para atacar Israel. Você imagina bem, não precisa muito não, né? Umas 4, 5 bombas nucleares já destrói Israel inteiro. Eles estão doidos para destruir Israel, se o ódio que eles têm de Israel. Então, eu estou falando para vocês que é antes de 2024 manifesta o falso profeta. É antes. Essa palavra que eu estou dizendo aqui para vocês, estou pregando, não é para qualquer um ouvir, não. Tem pessoas que não estão preparadas para isso. Por isso que hoje não é culto, hoje é um estudo bíblico, hoje é um estudo escatológico, né? Então está aqui quem quer ouvir escatologia, não é mesmo? Os corajosos estão aqui hoje para ouvir escatologia, para ouvir a palavra, está escrito aqui. Eu não estou falando nada que está fora da palavra de Deus. Tudo é revelação de Deus. Vamos preparar, vai para o YouTube depois, que chega, né? Deus leva essa palavra, quem tem que levar, né? Que Deus venha me honrar, né? Me honrar de certa forma, até que eu estou falando, e não que eu deseje acontecer isso, não. Nesse momento eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus e a revelação que Deus me deu. Amém? Glória a Deus. Vamos para a quinta trombeta. Eu imprimo na folha porque é para não usar óculos, olha o tamanho da letra. Aí não precisa ficar, aqui tem que usar óculos. Apocalipse 9, versículo 1. Aqui está falando agora, falou que na quarta trombeta, falou do ais, né? 3 ais, né? Ai. Daqueles que estão na terra, né? Que vão sofrer por causa das 3 trombetas que vão ser tocadas agora. Vamos ver o que fala aqui? Olha que interessante. É grande agora, vou ler bastante agora a quinta trombeta. Está assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Olha o que está falando aqui, agora eu vou dando pausa, tá? Eu vou dando pausa aqui para vocês entenderem. Então olha o que ele falou aqui: vi uma estrela que do céu caiu na terra. Quer dizer, ele viu uma estrela, mas a estrela estava aqui já, ela caiu lá no passado.
Ela caiu no passado, mas hoje ele viu ela, ó, a estrela que caiu lá no passado. Continuando aqui, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem que é essa estrela? Satanás. Ele não caiu? Céu? Satanás? Sei lá quanto tempo atrás? Milhares e milhares de anos atrás? Ele caiu. Só que Jesus, quando ele ressuscitou, Jesus, o que ele fez? Ele foi lá e tomou a chave de Satanás, a chave do inferno. Então o Satanás, ele não tem a chave dentro da casa dele mais. Jesus tomou a chave dele. Olha o que Deus me revelou. Lemos aqui. Aí Satanás não tem a chave. Aí, mas foi dada a chave para ele de volta. Aqui, na quinta trombeta. Está aqui, ó. Que tocou aqui trombeta. Foi lá, Jesus falou: aqui a chave da tua casa, do abismo, do inferno. Entregou para Satanás. Continuando aqui, versículo 2. E abriu o poço do abismo. Abriu, pegou a chave, não pegou? Abriu o inferno. E subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Agora vai descrever agora aqui esses gafanhotos. O que é os gafanhotos? O que tem no inferno? De gafanhotos? Não, tem no inferno demônios de todo tipo, cada um diferente do outro, cada um mais feio que o outro, Quem já tem visão de demônio sabe o que eu estou falando. Cada um é um jeito, é tudo horroroso, Só que aqui está descrevendo como que eles são, esses demônios. Continuando aqui, gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões na terra. E lhe foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então está falando aqui que esses demônios foram liberados do inferno, e deu uma ordem para eles: vocês não vão tocar nas árvores, vocês não vão tocar nos alimentos, vocês só vão fazer danos aos homens que não têm o selo de Deus. O selo, o que é o selo? Quem, meus filhos, sabem o que eu faço, Quando eu pego um óleo e boto na testa assim, e falo: está selado. Só que não é eu que selo vocês se selam a si mesmo, porque eu profetizo o selo na testa de vocês, o óleo, o sangue de Jesus, que é o selo, mas vocês estão selados pela sua obediência à palavra de Deus, a sua obediência, é assim que vocês selam. Eu só profetizo em vocês com o óleo na testa de vocês, o selo. E aí vocês estando em obediência à palavra de Deus, Satanás, os demônios que vão vir sobre a terra, eles não vão poder tocar na vida de quem está selado, daqueles que são obedientes à palavra de Deus. Continuando aqui, versículo 5. E foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses o atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então esses demônios, eles nem têm autorização para matar ninguém, mas o tormento que eles vão trazer sobre os homens vai ser muito grande, é muito grande. E eles têm o que? O poder deles está no ferrão, na cauda, igual do escorpião. Então vai causar um sofrimento muito grande daqueles que eles atacarem, mas não tem permissão para matar ninguém, eles não vão poder matar ninguém. Continuando aqui, olha que interessante, no versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Está entendendo? Satanás, esses demônios vão vir atacar os seres humanos, aqueles que não têm o selo, e vai sofrer, vai ser tão grande, que eles vão querer a morte. Sabe aquela pessoa que está no hospital, sofrendo uma dor, aquela dor que nem morfina tira? Eu já vi pessoas dessa forma, um sofrimento tão grande que ele pede a morte para Deus. Deus, me leva, tira a minha vida, me leva embora, estou sofrendo, e a morte não vem. Vai ser dessa forma. Então Satanás não vai conseguir matar ninguém nessa trombeta. Depois na sexta, vamos ver o que vai acontecer na sexta. Aí no 7 vai falar agora como que eles parecem, E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinha cabelo
como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leões. Vai imaginando aqui, a aparência, parece cavalo, gafanhoto, cabelo de mulher, rosto de homem, boca de leão, né, dentes. Já viu aqueles aliens? Já assistiu o filme de Alien? Assistiu antigamente, muitos anos atrás, eu assistia muito. Mas tu assistiu já? Aqueles monstros de Alien, aqueles monstros. Você vê muito aí, os dragão, os desenhos. Tem muitos. Analisa, você vê, tem os monstros. Estou descrevendo aqui. Versículo 9. E tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carro, tinha asa, quando muitos cavalos correm a combate. E tinha caudas semelhantes aos escorpiões, tinha a cauda também, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então descreveu aqui os demônios, como que eles vão ser. Aí você analisa o quê? O que você analisa aqui desses demônios? O que você pensa? Eles vão se manifestar, eles vão manifestar corporalmente, fisicamente aqui na terra, né? Vou chegar para vocês a revelação. 11. E tinha sobre si um rei, o rei desses demônios, o anjo do abismo. Quem que é o anjo do abismo? Satanás, fala lá em cima, aquele caiu, a estrela que caiu, como fala em Apocalipse 12 fala assim que a estrela, né, que o Satanás, ele arrastou 1/3 das estrelas, né, dos demônios, que é 1/3 dos demônios que deixou junto com ele. Continuando, o anjo do abismo, né, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Então está falando o nome aqui, em grego é Apolion e em hebraico ele é Abaddon. O nome de Satanás é o rei do abismo. 12. Passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então aqui é o seguinte, agora que eu chego na nova era, que eu falei para vocês, todo mundo já ouviu falar da nova era? Já? Anos 60, anos 70, falava-se muito da nova era, começou ali. E qual que é a prática desse povo? O que eles pensavam, o que eles faziam? É um povo que tinha crença, lógico. Só que é o seguinte, eles acreditavam em tudo, menos no cristianismo e judeu. Por quê? Porque o cristianismo judeu é a única crença que só tem um Deus, somente um Deus, não é mesmo? E para eles existem vários deuses, vários, né? Eles estão muito ligados ao espiritismo, ao hinduísmo, ao budismo, tudo que é ismo aí, eles estão ligados, tudo isso. Para eles toda a religião leva a Deus, menos o cristianismo, né, e o judaísmo, né, judaico, né? Menos, o resto todos levam a Deus. E eles falam muito em quê? Em OVNI. OVNI. Eles falam assim que um dia vai ter extraterrestres vão invadir a Terra. Eles falam, já viu quantos aí estão esperando? Eles ficam aí nos montes, eles preparam, tem gente que tem uma pista de pouso de escovador em casa, no sítio, na fazenda. Já vi muito isso. Eles estão lá. Você acha que eles tiveram visão? Satanás, ele é o rei do engano, né? Lá em 2 Coríntios 11:14 fala assim que ele tem poder para enganar. O que ele faz? Ele segura em anjo de luz para enganar. Ele não pode transformar numa luz, um escovador passando, né, dar uma visão, né? Ou transformar num extraterrestre e comunicar com esse povo aí, né? Pode. Ele tem legalidade para fazer isso? Ele tem poder para isso, para transformar no que ele quiser. Ele só não pode usar o nome de Jesus. Ele não pode. Então, o que nós vemos aqui na situação? Esses demônios, que vai ser realmente demônios que vai vir do poço do abismo, só que o povo da terra vai achar que é o quê? Um ataque alienígena. Concorda comigo? E nós vamos chegar na 6ª trombeta, na 7ª trombeta com esse aqui. Na 7ª trombeta eu vou voltar de novo a falar da nova era. Então o povo vai achar assim, a terra está sendo invadida por alienígenas. Eu não tenho outra explicação. E eles vão mostrar e vai não tem outra explicação. Eu não sei essa. E eles vão fazer o quê? Eles vão levar
Eles falam assim, na época de 60, 70, né? Eles falavam assim que um dia os extraterrestres vão invadir a Terra e vão levar da Terra os espíritos menos evoluídos. Entendeu o que quer dizer? Os extraterrestres vão invadir a Terra e vão levar os espíritos menos evoluídos. Entendeu aí que eu falei? Eu vou chegar já, 7 trombetas. Estou falando do arrebatamento. Eles vão ter um justificativo para o arrebatamento da igreja. Continuando. Agora vamos entrar agora na 6ª trombeta. Apocalipse 9, versículo 13. 9, 13. Está assim: e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia o 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. E agora? Está falando aqui, são 4 anjos que foram soltos. 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. E eles têm autorização, autorização para matar 1/3 da população do mundo. Será que eles vão matar quem? Eles têm 1/3. Porque na 5ª trombeta, os anjos não tinham autorização para matar ninguém. E aquele povo estava pedindo a morte e não vinha. Será que essa autorização é para matar aqueles que foram feridos, que estão sofrendo? Pela 6ª trombeta? Foi isso que eu senti de Deus falar. Eu senti, para matar 1/3. Então, aquele povo que está sofrendo, clamando pela morte, está aqui, 6ª trombeta, sendo mortos 1/3 da população mundial. Quanto dá? É muita gente. Não sei quantos vai ter morrido nas outras trombetas, mas se já morreu 1/3, sobrou em torno de 5 bilhões. Morre mais 1/3 aqui, vai para 3 bilhões e meio de pessoas na Terra. Não é por medo, estou falando a realidade, está falando a palavra de Deus. Eu não vou ficar enfeitando nada aqui. Eu chego a ouvir pastores na internet falando que a primeira trombeta e a segunda, a terceira, a 4ª trombeta foi tocado no século do 1 até o 4. É como assim? Alguém viu falar alguma coisa sobre isso no passado? Não. E a trombeta é rápida. Tem aqui a 5ª trombeta dura 5 meses. Ela dura só 5 meses. É uma trombeta da outra. Como diz, a 2ª trombeta já desencadeia a 3ª e 4ª trombeta, imediato. Tudo rápido. Não há mais tempo. É tudo rápido. A hora que chegar o anticristo na Terra, ele vai pegar um caos nesse planeta. Ele vai vir para quê? Para botar ordem no planeta. Vai estar um caos no planeta. O povo vai estar clamando por um líder mundial. Está sendo preparado já pela nova ordem mundial. Nem precisa dessa nova ordem mundial mais, né? Nem precisa mais. O povo está desesperado por um líder. Aí chega um aí, como fala em Apocalipse 17, alguns já sabem que eu já falei sobre isso, que o anticristo ele vai ressuscitar. Está falando na Apocalipse 17, não sou eu que estou falando. Apocalipse 17 fala que o anticristo ele vai ressuscitar, mas vai ser uma falsa ressurreição, porque o corpo dele está intacto, já morreu já. Eu já falei quem que é para vocês. Ele já morreu, mas ele vai voltar do abismo. Ele vai voltar, o corpo dele vai levantar do caixão, só que quem vai estar no corpo é o próprio Lúcifer, Satanás, que vai estar nele. E vai vir falando que é Deus. Voltando aqui, versículo 16: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então está falando aqui do número dos cavaleiros, dos demônios, né, que vão matar 1/3 da população dos homens, né, 200 milhões. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas caboclas saíam fogo, e fumaça, e enxofre. 18. Por estes 3
Por estes 3 foi morto a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Falando aqui que eles vão morrer: fogo, fumaça e enxofre. Essa parte eu não consegui dizer o que realmente está falando aqui, mas que vai matar 1/3 dos homens. Talvez seja, eu penso assim, talvez seja aqueles que estão clamando pela morte, pela 5ª trombeta. Não. É 19 agora? Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. 20. E os outros homens que não foram mortos, olha você vê essa parte, versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, porque naquela época não tinha plástico e nem gesso, senão estaria também aqui, de gesso, de plástico, e falando. E aqui termina aquela aqui, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então está falando dos ídolos que não podem ver, ouvir e andar. Então está falando dos ídolos que têm olhos, que tem ouvido, que tem perna, só que não faz nada, é uma estátua. Está falando aqui, e eles não deixaram de adorar esses ídolos. Os que ficaram sobre a terra continuaram adorando ainda os mesmos ídolos. Misericórdia. 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações. Que é fornicação? Sexo fora do casamento. E nem dos seus furtos. Continuando aqui, Apocalipse 10, continuando o 6º anjo ainda, sexta trombeta, 6º anjo tocou a trombeta. Apocalipse 10, 1. E vi o outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Já mudou aqui agora, quem é esse aqui? Está falando agora de um anjo de Deus agora. Vi um outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol. Está dando aqui as características de Jesus. Esse anjo, a mesma característica de Jesus: o rosto como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o seu esquerdo sobre a terra. Mas é o tamanho, do anjo, que eu creio que falando de Jesus. 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Quem que é o leão? Jesus, leão da tribo de Judá. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, apóstolo João falando, mas ouvi uma voz do céu, que me dizia: sela o que 7 trovões emitem, e não escrevas. Apóstolo João, deu uma ordem aqui. 5. E o anjo que vi estava sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, para Deus, e qual criou o céu e o que nele há, a terra que nele há, e o mar e que nele há, que não haveria mais demora. Então você vê, Jesus levantou as mãos para os céus e falou com Deus, com Deus, que criou o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, e falou que não haveria mais demora. Demora para quê? O fim, porque esse fim que eu estou falando para vocês aqui, está escrito desde Gênesis está falando, Jesus está falando do fim, pois agora não tem mais demora. O 6º anjo está aqui, e esse 6º anjo, até onde que ele vai, até onde que ele vai? Ele vai até praticamente até a volta de Jesus, até a volta de Jesus em glória, quando ele vem nas nuvens, O 6º anjo é tocado, e esse acontecimento, o 6º, vai até esse momento da volta de Jesus, quando ele vem em glória. Interessante agora, quando falou aqui que não haveria mais demora,
Agora no versículo 7 está falando o que agora? Está falando da sétima trombeta. Então no sexto trombeta já está preparando para tocar a sétima trombeta. Olha o versículo 7 que fala, coincidência, né? 7 trombeta, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O que é o segredo de Deus? Mistério de Deus. O mistério é revelado aos profetas, vai cumprir, como anunciou os seus profetas e seus servos. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo e o mistério que Deus revelou aos seus profetas, que está falando a 7 trombeta? Vamos ver já. E 8, e a voz do que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. 9, e fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. O apóstolo João aqui falando: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Que livrinho que é esse? Palavra de Deus, Bíblia. 11, e ele disse-me: e importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 11, 1 continua aqui falando ainda da sexta trombeta. Está assim: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse-me: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Naquela época eles mediam com cana ou um bambu, tinha a medida certinha para eles medir o templo, fazer as medidas, né? Então ele mandou medir o templo. Que templo é esse? Vamos lá para Jerusalém. Hoje não existe ainda o templo de Salomão, foi destruído. E no lugar do templo de Salomão foi construído o quê? Uma mesquita muçulmana, onde tem aquela cúpula dourada, está lá. Eles não podem mexer naquilo lá. Por causa daquela mesquita, os israelitas, o povo judeu não consegue construir o templo de Salomão. Precisa daqui, de uma intervenção, né, divina entre aspas, né, do anticristo, para que eles venham construir o templo novamente. Ele está falando aqui para medir o templo, né? Voltou indo lá para Jerusalém, onde está a mesquita, onde vai ser construído o templo. Versículo 2: e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças. O templo, fora do templo, né? Por que está falando isso? Está explicando aqui agora. Porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então está falando aqui que o lado de fora foi dado para as nações, né? Foi dado para as nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. O que é 42 meses? Quanto tempo vai durar o tratado de paz? 7 anos. E quanto tempo vai durar a paz mesmo? 3 anos e meio. E quanto tempo vai durar a grande tribulação? 3 anos e meio também, vai ser dividido. 42 meses dá exatamente 3 anos e meio. Exatamente 3 anos e meio. Então está falando aqui que foi dado, né, que eles vão pisar a cidade santa por 3 anos e meio. Exatamente o mesmo tempo que é a grande tribulação. 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Então está falando aqui, as 2 testemunhas vão profetizar por quanto tempo aqui? 1260 dias. Você pega 1260 dias, divide por 365, dá quanto? 3 anos e meio, mesma coisa. Só que, quando falou antes aqui, dos 42 meses, está falando da grande tribulação. Agora, esse testemunho está falando do quê? De antes dos 3 anos e meio de paz. Exatamente, dos 3 anos e meio de paz está falando aqui. Então, quando for profetizado, quando for entregue, quando o falso profeta determinar o acordo de paz, vai surgir 2 testemunhas. Para quê? Para profetizar. E o povo vai odiar essas 2 testemunhas. Vai odiar essas 2 testemunhas. Mas ele vai estar lá. Mas onde?
Jerusalém. Versículo 4 aqui, ó. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante da terra de Deus. Vou abrir um parênteses aqui agora, para vocês entenderem um pouquinho. Lá em Zacarias, não precisa pôr não, só vou ler para eles aqui, tá? Zacarias capítulo 4, versículo 12, está assim: e respondendo-lhe outra vez disse: quem são aqueles 2 ramos de oliveira? Está falando aqui das testemunhas, que falou aqui que são 2 oliveiras, não são? Então está falando de 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse, né, Zacarias: não, Senhor meu, não sei. E então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, lá em Zacarias, ele já profetizou sobre as 2 testemunhas, os 2 ungidos de Deus, que vai estar, aonde que? Lá junto com o tratado de paz, ou na tribulação. Agora, quem que é agora esses 2? Né? Vai falar aqui agora, vai dar as características desses dois ungidos. Versículo 5 aqui de Apocalipse 11. E se alguém lhe quiser fazer mal, né, se alguém quiser fazer mal para as 2 testemunhas, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Então ninguém vai conseguir fazer nada com as 2 testemunhas. O povo vai odiar os testemunhos, porque estão profetizando, estão falando a verdade, falando de Deus, falando de Jesus, e eles não vão querer ouvir. E quando eles vão atacar os testemunhos, vai sair fogo na boca dos testemunhos e vai consumir, matar quem atacou eles. Está falando aqui. 6. Está falando agora a característica deles, ó. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quem que teve poder no passado, lá no Velho Testamento? Poder para fechar o templo, fechar o céu, para que não chova. Quem foi? Elias, certo? Sim. Elias. Vamos ver aqui agora o outro. Continuando aqui. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem que tem poder para converter em sangue as águas? Moisés. Depois aqui, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quem teve poder para mandar pragas sobre a terra? Moisés, no Egito. Agora eu vou falar para vocês, por que Elias e Moisés? Porque primeiramente Elias não morreu, Elias foi arrebatado, certo? Então Deus, para mandar o Elias de volta, a palavra fala assim que Elias havia de vir, não é? Até eles achavam que João Batista era o Elias. Se você for ler o Novo Testamento, nos livros, né, dos Evangelhos, eles achavam que João Batista era o Elias. Só que não é o Elias. O João Batista ele tinha um espírito semelhante ao de Elias, fala lá, mas não era o Elias, porque a palavra diz que Elias havia de vir, de voltar novamente. Então, como não existe reencarnação, certo? Não existe reencarnação, que a palavra fala lá em Hebreus 9, 27, que o homem só pode morrer uma vez só, e daí virá o juízo final, não é mesmo? Então, Deus que ele fez, ele levou Elias em espírito, corpo em espírito. Para quê? Para que ele possa voltar com o mesmo corpo dele de novo, né, sendo as 2 testemunhas, uma das testemunhas, não é mesmo? E Moisés, quando Moisés morreu, a palavra fala que ele morreu, certo? Só que Moisés não se achou o corpo dele, porque foi tomado o corpo dele junto. Tanto é que lá em Tiago, fala assim que Satanás lutou contra Gabriel pelo corpo de Moisés, querendo o corpo de Moisés, não venceu, lógico que não. Por quê? Para jamais não acontecer essa profecia. Então Deus guardou o corpo de Moisés para que ele viesse voltar no mesmo corpo dele e voltar a ser as 2 testemunhas. Então nós ainda, né, antes do arrebatamento, nós vamos estar aqui e vamos ver Moisés e Elias como eram. Nós vamos ter a oportunidade de ver 2 personagens do Velho Testamento em pessoa aqui. Vai estar lá. Então, 2 testemunhas, Moisés e Elias. Amém?
Versículo 7. E quando acabare o seu testemunho, olha que interessante aqui agora. E quando acabare o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe farás guerra, e os vencerá e os matará. Então, quando é que vai chegar o anticristo? Quando que ele vai sair? Quando ele vai chegar na terra? Vai chegar a partir dos 3 anos e meio do tratado de paz. Então eu vejo aqui que as testemunhas vão ficar durante 42 meses, durante 1260 dias, 3 anos e meio do tratado de paz, pregando a palavra, pregando. E o povo não vai querer saber deles. Eles vão estar lá e ninguém pode fazer nada. Só que ao chegar o anticristo vai matar eles. O anticristo vai matar eles. Olha o que vai acontecer depois. Olha que interessante. Versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Está falando aqui Sodoma e Egito aqui, está falando de quem? De Jerusalém, que é onde Jesus foi crucificado. Que eles vão pegar o corpo dos testemunhos e não vão enterrar eles, falar aqui agora. Eles vão deixar esse corpo exposto para todo mundo ver. Durante quanto tempo? Vai falar aqui o tempo também. Olha aqui, versículo 9. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Está falando de 3 dias e meio. Não é 3 dias e meio, é 3 anos e meio. Os corpos deles vão ficar durante toda a grande tribulação lá, expostos para todo mundo ver. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. Nossa, vamos fazer festa. Matou os dois lá, os testemunhos que estão nos perturbando aqui, pregando aquele que não existe, pregando blasfêmia. Ficaram tudo fazendo festa pela morte das testemunhas, né? Então os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Eles não estavam atormentando só o povo de Jerusalém, não. Eles estavam atormentando o povo da terra inteira. Porque o que acontece? Hoje, né, a internet, televisão, hoje é ao vivo, né? Tudo é imediato, não é mesmo? Então todo mundo está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém. Tem dois caboclos lá em Jerusalém que estão perturbando, falando blasfêmia, falando besteira, isso aqui, falando de Jesus, falando isso aqui, e ninguém aceitando. Vem o anticristo, né, poderoso, e mata os dois. Aí vira festa. Vira igual o Natal, né? Vão dar um presente para um fazer. Agora se acabou o Natal. Não, agora a festa agora não é o Natal mais não, Jesus. Não, agora a festa agora é a morte dos 2 profetas, dos 2 testemunhas. É isso aí que está falando aqui. E depois, está aqui, e depois, é versículo 11, né? Isso mesmo? Isso. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio, está falando 3 dias e meio aqui. Mas está falando, né, para o espiritual, 3 anos e meio. O Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e o puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então está falando aqui que no final dos 3 anos e meio, o Espírito de Deus vai vir sobre eles, e eles vão ressuscitar, eles vão levantar. Mas quando vai acontecer isso? No final do reinado do anticristo. Já o que vai estar acontecendo nesse momento? Jesus vai estar vindo em glória, em poder, vai ser preso Satanás, vai ser o fim de tudo. Nesse momento, né, a partir daí, Jesus vai vindo com seu exército, os rebatalhos vão estar lá junto com ele, vai estar os anjos, e a parte de Deus vai destruir essa terra, né? Mas eles vão levantar ali, ressuscitando, com o mesmo corpo deles, né, que estava lá. Continuando aqui, versículo 12, né? E ouviram uma grande voz do céu, que lhe dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. 14. E passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então você vira que os 2 ais, o primeiro, que é a 5ª trombeta e a 6ª trombeta, foi muita destruição, muito sofrimento na terra. Só que o 7ª trombeta, que é o 3º ai,
ele vai ser aterrorizante, sabe para quem? Para quem ficar na terra. Por quê? Porque a sétima trombeta é o momento mais esperado pela igreja. Desde lá dos apóstolos Paulo, né, como Paulo escreveu as cartas, o povo já estava desesperado para a volta de Jesus, para o arrebatamento. E o apóstolo Paulo teve que escrever sobre o arrebatamento para eles, falar para eles, né, sobre o arrebatamento. E o povo já achava que o arrebatamento ia ser naquela época. Só que aqui, o arrebatamento, exatamente na sétima trombeta. Nós vamos ver agora, vou mostrar para vocês, provando para vocês que esse momento é o momento do arrebatamento da igreja. Então, vamos ter que passar tudo isso primeiro, para depois podemos subir. Olha o que fala aqui, ó. Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouve do céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do nosso Cristo, e Ele reinar para sempre, todo sempre. 16. E os 24 anciãos. O que é esses 24 anciãos aqui? Creio que sejam os 12 apóstolos e os 12 representantes das 12 tribos, né? Porque antes eram as 12 tribos, né? Que eram os filhos de Jacó. Depois agora veio os 12 apóstolos. Talvez seja esses os 24 anciões, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. O representante, né, talvez não seja eles, né, mas o representante das 12 tribos, representante dos 12 apóstolos. Continuando aqui, 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Olha o que está falando aqui agora. Vamos ler de novo aqui no versículo 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Quando vai ser isso aqui? Aqui está falando aqui da ressurreição dos mortos. E quando é que vai acontecer a ressurreição dos mortos? Um pouquinho antes do arrebatamento da igreja, que é arrebatamento, a ressurreição dos mortos, para ver arrebatamento e depois o julgamento, e o tempo de dar os galardão aos profetas, né? A ressurreição, arrebatamento, galardão, né? Receber a recompensa, galardão aos profetas, teus servos, né? Dar o galardão aos seus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Está falando que vem a destruição, né, dos ímpios que vão ficar na terra, que para eles vai ser o terceiro ai. 19. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Está falando aqui, não falou claramente, né, sobre o arrebatamento, né? Falou aqui da ressurreição dos mortos, do galardão, não é mesmo? Agora a prova final de que realmente é o arrebatamento da igreja nas 7 trombetas. Vamos agora, 1 Coríntios capítulo 15. Põe para nós, Davi. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Interessante que na 6ª trombeta já falou da 7ª, falando do mistério, do grande mistério que Deus revelou aos seus profetas que ia acontecer, né? Falando das 7 trombetas, falamos agora há pouco. Está ali já, vamos ler aqui, ó. Arrebatamento, ó. Eis que vos digo um mistério, falando do mistério aqui, ó, que é o segredo, né? Na verdade, nem todos dormiremos, ou melhor, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E aí, o que é a última trombeta? A 7ª trombeta, acabamos de ler agora. Voltando aqui. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Falou ali. Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque esse corpo nosso aqui não pode entrar no reino de Deus, porque precisa fazer o quê? Nesse corpo aqui precisa se transformar num corpo incorruptível.
Você precisa ser um corpo glorioso para poder entrar no reino de Deus. Então o que acontece? A palavra fala, se você for ler outros versículos que o apóstolo Paulo escreveu, quando os mortos forem ressuscitar, o pó da terra vai voltar ao corpo, não esse corpo mesmo, vai voltar a esse corpo que transformará num corpo glorioso, um corpo incorruptível. Voltando aqui, versículo 53. Porque convém que isto isto que é corruptível, que é o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, o corpo imortal nós vamos receber para entrar no reino de Deus. 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então está aqui, sétima trombeta, o arrebatamento da igreja, o momento mais esperado de um cristão. E nós temos que estar como nesse dia? Como nós temos que estar nesse dia? Santidade. Mas não lá naquele dia, mas hoje temos que estar em santidade. Por quê? Porque hoje? Porque para morrer basta estar vivo. Para dar uma parada no coração aí, basta estar vivo. Para dar um acidente aí, basta estar vivo. E não só por isso, porque Deus nos quer santo. Nós queremos santificar todos os dias. E como ser santo? Sendo o pecador que somos. Pelo sangue de Jesus. É todo momento. Orar e vigiar. Ora e vigia o tempo todo. Santifica todo momento. E quando isso, e Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos dá um pedacinho do céu para nós aqui na terra. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá um pedacinho do céu. E se você não for santo, se você entrar nesse mundo aí, o inferno começa aqui mesmo. Um pouquinho do inferno, só um pouquinho. E nós vamos estar preparados para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, igreja, com a mornidão. Este é o maior perigo da igreja hoje. Eu vejo as pessoas ficando mornas dentro da igreja. As pessoas têm 20 anos, 30 anos de convertido, mas ela está aqui na igreja como se fosse cumprindo a missão. Eu vou no culto e cumprir a minha missão com Deus, mas está aqui, não está lá fora, está em outro lugar, não está adorando a Deus verdadeiramente, não está buscando santidade, não está de corpo e alma buscando o Senhor, está aqui por estar, somente por um sacrifício, por estar aqui, somente por um sacrifício vivo. Mas nós temos que estar aqui na igreja adorando o Senhor, fazendo aquilo que Ele mandou, cumprir o ID, fazendo a vontade de Deus. Amém, igreja?